Luiz Renato, sou advogado na área de família e sucessões. Hoje o nosso tema é sobre união estável. Primeiramente, sobre o tema união estável, é importante ressaltar que a legislação brasileira não define ao certo o conceito e que por essa razão ficou a cargo da doutrina e jurisprudência a função de conceituá-la. Resumidamente, trata-se da união entre duas pessoas sem vínculo matrimonial, mas que convivem como se casados fossem, constituindo assim uma família de fato. Sim, a união estável é uma situação de fato. Isso significa dizer que, mesmo que você não tenha nenhum documento que comprove essa união, não quer dizer que ela não exista. Também não significa que ela não poderá ser provada, uma vez que é possível demonstrar o vínculo através de contas correntes conjuntas, testemunhas, disposições testamentárias, apólice de seguro, entre outras possibilidades dispostas em lei. Ainda que seja possível registrar em cartório a união estável, é importante ressaltar que este documento terá caráter meramente declaratório e não constitutivo. Isso quer dizer que o documento serve apenas para registro de um fato anterior e que não haja verdadeiramente uma união estável. Não passará de uma declaração falsa. Apesar de muitos casais estarem na situação de união estável, esse tema ainda levanta muitas dúvidas entre as pessoas que muitas vezes não sabem que, por exemplo, a coabitação, o ato de habitar, de morar junto, não é um elemento indispensável à caracterização da união estável. Por conta disso, resolvemos reunir as principais informações sobre esse assunto a fim de que não restem mais dúvidas. A união estável é um estado civil? Não. Trata-se de uma situação de fato que não altera o estado civil. Os estados civis são solteiro, separado, divorciado e viúvo. E caso ocorra a dissolução da união estável, o estado civil permanece o que era antes de constituí-la. Qual é o tempo necessário para se configurar uma união estável? Antigamente, exigia-se o prazo de 5 anos ou a existência de prole para se configurar uma união estável. Atualmente, esse prazo não existe. O critério dessa avaliação é subjetivo, ou seja, depende da forma que você apresenta a pessoa à sociedade e da vontade de se constituir a família. Vale lembrar que, apenas para fins previdenciários, a Lei 13.135 de 2015 exige o prazo de 2 anos para se obter os benefícios. Posso pedir o reconhecimento da união estável desde um período anterior? Sim, basta requerer que a data retroaja ao início da relação. É importante ressaltar que, neste caso, o regime de bens do período retroativo será obrigatoriamente o da comunhão parcial de bens. Moro junto com a minha namorada. Estou em união estável? Muitos namorados decidem dividir o mesmo teto, por inúmeros fatores, seja por economia ou por experiência. No entanto, nem sempre há a vontade de constituir uma união estável. Neste momento, muitos ficam inseguros, pois temem que terão as mesmas responsabilidades jurídicas aplicadas à união estável. O entendimento do STF é que a diferença está na intenção, no ânimo, ou seja, na vontade ou não de constituir família. Para aqueles que não desejam ainda a união estável, um procedimento comum tem sido fazer um contrato de namoro, declarando que não há a intenção de constituir família, afastando assim as consequências jurídicas de uma união estável. No entanto, caso fique provado por meio de testemunhas, documentos ou hábitos de vida que o casal vivia em união estável, o contrato de namoro não diminuirá ou impedirá os direitos do companheiro, caso uma das partes os busque judicialmente. É indispensável que os companheiros convivam debaixo do mesmo teto para se configurar uma união estável? Não. Há muito tempo a súmula do STF 382 determina o seguinte: a vida em comum sob o mesmo teto, mora uxório, não é indispensável à caracterização do concubinato. A pessoa casada pode ter uma união estável? Sim. De acordo com o Código Civil de 2002, a pessoa casada, mas separada judicialmente ou de fato, pode constituir uma união estável. Vídeo parágrafo 1º do artigo 1723 do Código Civil. Vedadas apenas as relações simultâneas, por força do disposto no artigo 1727, também do Código Civil, sob o risco do crime de bigamia. Em qualquer caso, para evitar qualquer problema, se a pessoa já viveu uma união estável e deseja se casar com outra pessoa antes de ou celebrar o casamento, é recomendado fazer a dissolução da união estável.
e caso ela tenha sido casada e passe a viver com outra pessoa numa união estável, é importante que antes ela se divorcie. Posso converter a minha união estável em casamento? Sim. Para isso, os companheiros deverão se dirigir ao registro civil das pessoas naturais, juntar os documentos necessários para o casamento, o instrumento da união estável e preencher o formulário do pedido de habilitação de casamento com conversão da união estável, que poderá ser efetivado com ou sem pedido de celebração do casamento. São exigidas as mesmas documentações para dar entrada no casamento, só o prazo que é menor, são 16 dias corridos para estar casado. Depois desse prazo, os noivos poderão retirar a certidão de casamento no cartório. Outra diferença importante é que na conversão de união estável em casamento, a data da união não retroage, ou seja, o casamento começa a valer a partir da data que a certidão de casamento for expedida pelo cartório. Importante mencionar que não é só pela via administrativa que um casal pode converter sua união estável em casamento. O judiciário também é competente para conceder a mudança, de acordo com o entendimento unânime do STF. Existe alguma diferença entre a conversão da união estável em casamento e o pedido sem conversão? Sim, no pedido de conversão, os interessados poderão solicitar que fique anotado na certidão de casamento o termo de início da união estável deles. Porém, um ponto muito importante, o período anterior da união estável continuará sendo de união estável, não se converterá a casamento. Posso adotar o sobrenome do meu companheiro ou da minha companheira? De acordo com a lei dos registros públicos, sim. No entanto, você terá que se dirigir ao registro civil das pessoas naturais do local do seu nascimento e requerer ao registrador a adição do seu sobrenome, do seu companheiro ou da sua companheira. Se você gostou desse vídeo ou quiser saber mais do direito de família, continue acompanhando as nossas publicações nas nossas redes sociais, Instagram e YouTube. Compartilhe com quem você acha que possa se beneficiar desse conteúdo. Até lá!